Cada dia estou fazendo alguns vídeos de orientação a respeito do estágio curricular obrigatório da Unapar em Anguera, dos cursos de licenciatura, tá? Então, já partindo para a parte final do nosso processo de orientação, a gente já viu o processo geral, a gente já viu como fazer a apresentação no campo, coletar as assinaturas para associar cadastrar. A gente já viu onde acompanhar a documentação jurídica, que é a primeira documentação que vocês precisam coletar assinatura e enviar na plataforma, né? A gente já viu todo esse processo, né? A gente já viu a parte de envio, inclusive já envio do comprobatório, que é a documentação pedagógica. Agora a gente vai ver rapidamente aonde vocês encontram tudo que precisa a respeito do estágio e como fazer a identificação dessas informações para o seu estágio, tá? Então, independente do estágio de licenciatura, sempre vai aparecer a nomenclatura do estágio correspondente. No caso aqui é o estágio obrigatório 3, tá? O seu pode ser o 1, o 2, tá? Em caso de segunda licenciatura, formação pedagógica, é outra orientação a respeito disso, tá? Mas para licenciatura em geral de graduação, né, regular, a orientação é a mesma. Clicou em cima da disciplina, tá? A gente já viu onde verifica a carta de apresentação, aonde faz associação e cadastro e aonde envia a documentação. Porém, para o lado daqui, a gente também tem as nossos vídeos de orientação a respeito do estágio, né, que explica muito bem o processo. Tudo isso que eu estou sintetizando aqui também é muito bem explicado por aqui, tá bom? E aqui mais embaixo você tem também todo o seu material de apoio, né, que é a ficha de acompanhamento, de avaliação, manual, mas assim, a gente vai em outra ordem, não nessa ordem de sequência aqui. Qual é o primeiro documento que vocês precisam fazer a leitura? O manual de estágio, tá? O manual de estágio, ele não vai te dizer as atividades que tu vai realizar. O intuito dele não é esse. O intuito do manual de estágio é, de forma geral, explicar quais os objetivos do teu estágio, qual a estrutura, duração, dependendo do seu estágio, tá? Questões como postura, né? Em relação à documentação, tudo aquilo que eu já expliquei um pouco mais, né, em relação às fichas, tudo mais, né? Critérios de avaliação do relatório, tá? A postagem do relatório, questão de período. Então, tudo isso o manual ele vai explicar, mas ele não explica a sequência das atividades que você precisa fazer em campo. Quem fala isso é outro documento, tá? Então, o manual vocês já entenderam qual é a motivação, o intuito dele, né, como documento, e o documento que vai, de fato, descrever o que vocês vão fazer atividade por atividade é o plano de trabalho, que é esse documento aqui, tá? Plano de trabalho, ele é um documento unificado, ou seja, dependendo do seu estágio, a orientação ela modifica. Por isso que ele tem um sumário logo na segunda página, que é esse aqui, tá? Então a orientação geral é a seguinte: você, independente do curso, né, de graduação em licenciatura, independente do curso, se teu estágio é de educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e anos finais do ensino fundamental, a tua orientação, a tua descrição das atividades, elas vão da página 5 até a página 27, que é a página que antecede o próximo capítulo, tá? Já você que é aluno do estágio do ensino médio independente do curso, letras, matemática, história, sua orientação vai da página 28 até a página 48. E alunos, independente do curso, que estejam em estágio de gestão, a sua orientação das atividades vão da página 49 até a página 64. A partir dela, já passa a ter orientações a respeito de forma geral, que são os anexos, tá? Então, só filtre as suas atividades de acordo com o seu estágio, tá? E assim, dando o exemplo a partir do primeiro tópico, tá? E aqui é um exemplo, tá, gente? As atividades elas sempre vão ser descritas nessa sequência aqui.
Eles vão dizer qual é a atividade que você vai realizar, vão dar um breve contexto, né? Breve contexto, e também se for uma atividade que tem uma substituição para a forma que ela é feita, eles já vão sugerir aqui, tá? Exemplo, tá? Se você fizer estágio do ensino médio de gestão, pode ser que não tenha essa atividade. Eu vou usar ela aqui como exemplo. Análise do PPP. Então ele já diz: utilize o roteiro abaixo para análise do PPP, projeto político pedagógico. Então, a gente já sabe que vai utilizar desse roteiro aqui, que tem 8 perguntas norteadoras, para analisar um documento, que é o PPP. Porém, o texto já dá uma substituição. Se a escola não tiver o documento, realize em forma de entrevista com o pedagogo ou o diretor da escola. Essa substituição pode ser feita somente nas escolas que de fato não têm o PPP. Ou seja, já pode surgir uma dúvida: não tenho o PPP, o que eu faço? A própria orientação do plano de trabalho já diz, já dá uma substituição, tá bom? E aí depois de realizar essa análise, ele já diz para onde, o que é que tu vai fazer com essa análise. Após analisar o projeto, você deve produzir um relato contemplando os aspectos presentes no roteiro, ou seja, produzir um texto em cima daquilo que você retirou dessa análise. Absolutamente todas as atividades do plano de trabalho, que aí você vai ver que são várias, né, perpassando por análise de material didático, de plano de aula ou a aplicação de plano de ação, tudo vem dentro desses moldes. Eles dão um contexto, dizem como fazer, dão um roteiro para análise ou para produção e depois dizem como querem essa produção. Todas as atividades seguem o mesmo padrão. Onde vocês vão colocar essa produção em cima das atividades que você tem no seu plano de trabalho? Você vai inserir todas elas no relatório de estágio, tá? Você vai produzir o relatório do zero? Não, há muita produção, mas a universidade ela também disponibiliza um modelo de relatório, tá? Que é o seguinte: o modelo de relatório é esse aqui. Então, tudo, absolutamente tudo que você vai produzir é encaixado nesse modelo de relatório, tá? Exemplo. Aqui ele também é unificado, ou seja, ele já vai indicar quais dos campos, né, de produção corresponde ao seu estágio. Então, por exemplo, se você no seu estágio tem regência ou você é do estágio de gestão, você tem com toda certeza essa atividade, que é o relato das leituras. Então, você vai ler a indicação. Então, você já viu no plano de trabalho o que fazer, depois encaixa nesse campo aqui, a sua produção. Apaga a orientação que tem aqui e insere tua produção. Mesma coisa, por exemplo, que eu dei há pouco. Relato da análise do projeto político pedagógico. Você sabe que o seu relato tem que ter de 1 a 2 páginas. Você vai excluir essa orientação e inserir aqui toda a tua produção dessa análise que você fez. E assim se repete atividade após atividade, tá? Leia o plano de trabalho, faça todas as atividades e sua produção é inserida no modelo de relatório e ajustada. Aí você ajusta esse documento. Além dessa documentação, o que mais tem de material de suporte? Né? Vocês vão ter a ficha de acompanhamento e a ficha de avaliação, que são as seguintes. Ficha de acompanhamento seria essa aqui, tá? Se for aluno do grupo educacional Núcleo de Excelência Marajoara, nós temos um modelo que ele está mais pré-montado, mas o modelo que vem da plataforma mesmo é esse, onde você vai colocar a data que você fez a atividade, horas realizadas e a descrição da atividade. E em cima, as informações do seu estágio, tá? De forma geral. Seu nome, RA é o seu número de matrícula, o seu EAD, semestre, polo de apoio, né? O supervisor de campo é que vai variar, tá? Professor regente para estágio de gerência, de regência e o coordenador de ensino para estágio de gestão.
instituição de ensino que você fez, o estágio, o endereço da escola e o telefone. E no final, após descrever as atividades, coletar as informações, você coleta as assinaturas, que é a assinatura do supervisor de campo, aquele que você cadastrou, e a assinatura do responsável do polo de apoio presencial. Isso vai servir para os estágios de regência e para o estágio de gestão. Já os estágios de regência, além dessa documentação, tem mais a ficha de avaliação, que ela é produzida por você, o cabeçalho, e o restante, né, é avaliada pelo seu supervisor de campo. Tá? Ele faz a avaliação se você atende ou não o que é necessário para atuar em sala de aula. Tá? E no final é assinado pelo professor, diretor, você e o polo de apoio presencial, além de que tem que coletar o carimbo da escola legível. Tá? Então, essa é a documentação, assim, fazendo um apanhado geral, tá? De cada uma delas. Só faltou os textos obrigatórios, que é o texto que você utiliza para a primeira atividade, que é a leitura dos textos. Basta clicar em cima e baixar o documento correspondente ao texto que você precisa fazer a leitura para a primeira atividade do plano de trabalho, tá bom? No geral é isso, a documentação de apoio que vocês precisam fazer dentro do contexto geral, tá? A função de cada uma, tudo bem?